Olá pessoal, eu sou a Adriele Ribeiro, taróloga, trabalho com processos vibracionais também, como mestre Reiki, né? E hoje eu vim dar continuidade nos vídeos sobre tarô que a gente está fazendo, né? Para quem não está entendendo o que está acontecendo, está chegando agora, eu estou fazendo uma série de vídeos para explicar um pouquinho do que é o tarô para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão descobrindo as possibilidades que o tarô traz, tá? Muita gente não sabe, né, para que eu usar tarô, por que eu faria isso, né? Então, nessa série de vídeos, eu vou estar explicando um pouquinho melhor como a gente pode usar o tarô, né? E é realmente uma série para quem está começando mesmo, né? E para quem está querendo conhecer melhor aí essa ferramenta, que é muito incrível, né? Quem conhece já sabe. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre como escolher os decks de tarô, né? Como saber qual deck comprar, por que eu escolho assim. Lembrando que eu vou trazer para vocês na minha perspectiva, ou seja, como foi para mim escolher esses decks, tá? Mas vai ficar muito assim do ponto de vista de vocês, tá bom? Para quem ainda não está no grupo do Telegram ou para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para estar recebendo aí os próximos vídeos, né? Para ser os primeiros aí a receber. No Telegram eu criei um grupo também que vai estar o link na descrição. Esse grupo eu vou estar enviando os vídeos lá e também depois, posteriormente, a gente vai continuar com alguns estudos lá, mesmo após terminar a série de vídeos, tá bom? Então, se você sentir, pode entrar aí através do link que está na descrição. Vamos lá. Para trazer para vocês sobre os decks, eu vou explicar, como eu disse, um pouco da minha história com os meus decks aqui, tá? Então, por que eu vou trazer assim? Porque cada um vai sentir de trabalhar da sua maneira, com um deck diferente, com uma coisa específica, tá? Eu vou nortear um pouquinho vocês sobre isso. Primeiro, vamos começar do começo, né? Para quem tá chegando agora, não sabe nem o que é deck, fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, tá? O deck, gente, ele é o conjuntinho aqui de cartas de tarô que eu escolho, né, para estar fazendo as leituras, tá? Para quem não sabe, existem vários tipos de decks, tá? Vários e vários. Então, vocês vão achar deck para tudo que é gosto, fiquem tranquilos. É por isso que eu faço o vídeo, porque às vezes a pessoa pesquisa na internet, ela tá começando agora, e ela vê aquele monte de opção e ela fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Por qual que eu vou? Muita gente ensina por um método específico a leitura de tarô, tá? Eu até vou explicar isso para vocês, por quê? Porque tem a série de vídeos que eu vou fazer, tem o curso de tarô, tá? E para vocês entenderem o jeito que eu trabalho, como eu disse até no outro vídeo, cada pessoa trabalha de um jeito, né? E eu acredito muito que as pessoas possam ler a partir do momento que elas trabalhem elas, né? Que elas se conectem com isso, que elas se permitam a essa energia, que é um processo que a gente vai fazer, né? Você começa a ler e você começa a entender como ler e como buscar conteúdo em cima daquilo que você está trabalhando, tá? Então, para mim, não é especificamente, você tem que trabalhar com esse deck aqui ou com o outro deck ali, porque se não for esse, não dá certo. Eu não trabalho assim, tá? Porém, tem os decks que eu indico para você começar a fazer um estudo e eu vou falar por quê, tá? Voltando na minha história para vocês entenderem um pouquinho, quando eu comecei, né, com o tarô, eu comecei com um deck que eu comprei em uma revistinha mesmo, tá? Esse deck aqui, ele é inspirado mais na mitologia nórdica, né? Ele tem bastante, ele fala de duende, né? Ele fala de leprechaun, lá, ele fala de fadas, né? Tem a bruxa, tem mago, né? Então, ele é um deck que tem essa linha, tá? E ele é um deck diferente do deck padrão. Qual que é o deck padrão? Quando eu comecei com esse aqui, eu comecei para estudo, né? Eu fui lá, comprei, achei bonitinho demais, comecei a ler com ele. Dá para ler? Dá para ler tranquilamente, tá? Porém, eu não tinha estudo em cima disso, tá? O meu estudo começou mesmo com o tarô quando eu comecei com o tarô de Marcélia, que é esse aqui que vocês já até viram aqui no vídeo, tá? O tarô de Marcélia, gente, ele é o mais antigo aí que vocês vão achar.
E esse tarô, ele tem uma base de estudo muito grande, tá? Então, para você que está começando, para você que quer pesquisar na internet, quer ver mais conteúdo, você vai ver que você vai achar muito conteúdo do tarô de Marsella. Depois que o tarô de Marsella foi criado, o Edward Waite, né, ele criou um tarô dele que também é um dos mais famosos e assim, um dos que vocês também vão achar mais referências para estudo. Qual que é a diferença do Marsella e do Waite? Eu vou explicar para vocês. Esse tarô de Marsella, ele é um tarô que essas cartas que vocês estão vendo são as cartas da corte e os arcanos maiores, tá? O tarô de Marsella, ele tem 78 cartas, tá? Então, Adriane, meu Deus, eu vou ler isso tudo de carta? É isso tudo de carta. Vocês vão ver que tem alguns tarôs que às vezes não é nem tarô, às vezes é baralho, às vezes é outra coisa que tem uma pequena diferença, eles têm outra quantidade de cartas. Então, eu indico para quem está começando a estudar, começar por um tarô que ou é o tarô de Marsella ou é similar ao tarô de Marsella, porque através desse tarô você vai ter mais direcionamento de estudo, tá? Então, ele tem 78 cartas. Qual que é a diferença? O tarô de Marsella, os arcanos menores, né, que depois eu vou explicar melhor o que eles são formados assim, ó, paus, tá vendo? Ouros, espadas, copas, né? Então, o que o Wade fez, né, quando ele fez outro tarô? Ele desenhou para ficar mais fácil de interpretar para algumas pessoas, então ele fez um tarô à moda dele, tá? E depois que ele criou esse tarô, vários outros tarô foram criados baseados no que ele criou. Tá? Então, ele tem uma referência muito forte nessa área. Se alguém sentir de adquirir o tarô dele, também é bem bacana para dar início nos estudos, tá, gente? Então, assim, eu vou trazendo para vocês entenderem um pouquinho. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo os nomes desses tarôs para vocês saberem procurar, tá? Então, como eu disse, quando eu comecei, né, o estudo mesmo, eu comecei com o de Marsella e sim, eu comecei com esse que é um pouquinho, para algumas pessoas é um pouquinho mais desafiador de interpretar, tá? Porém, eu comecei com uma base de estudos mais antiga mesmo, mais raiz, vamos falar assim. Então eu estudava realmente por essas cartas aqui, tá? Adriele, você conseguiu ler? Eu consegui ler essas cartas aqui. Eu trabalhei muito com elas, inclusive, bastante tempo, tá? Aí, o que aconteceu? Depois de entender, inclusive para vocês saberem, eu começo a falar bastante sobre o tarô com base no tarô de Marsella, tá? Mas por que eu trago isso? Porque no meu interessante ponto de vista, quando você aprende a criar conexão com as cartas, quando você aprende a deixar realmente fluir essa energia, a ser, né, essa energia do tarô, eu falo que é você ser a energia, né? Você vai ver que não importa com qual deck que você esteja, que você vai ler. Esse deck mesmo, o primeiro aqui que eu mostrei para vocês, ele veio como tarô, porém ele não é 78 cartas, ele é 28, tá? Então ele trabalha de uma metodologia totalmente diferente. Conseguia ler com ele? Conseguia, leio até hoje ele, tá? Porque como é um assunto que tem bastante história, eu explico isso melhor no curso, mas o que acontece? Como eu disse, conforme você vai se desenvolvendo, você vai acostumando com os decks, com as leituras, você vai entendendo o que são as tiragens, vai ficar mais fácil para você perceber como que você lê esses tarôs. Mas ainda, falo com um pouquinho mais de firmeza. Indico o Marsella ou então o Waite, né, para vocês começarem a estudar. Depois de um tempo, o que aconteceu? Eu comecei a sentir a necessidade de trazer um deck novo, né? Porém um deck diferente dos que eu conhecia. E foi aí que eu criei uma afinidade com o deck da cultura celta, tá? Esse primeiro que eu mostrei para vocês, ele tem um pouquinho da cultura celta, mas esse aqui, ele é realmente específico dentro da cultura celta, é bem voltado para isso mesmo, tá? Adriele, por que você escolheu esse tarô? Por conta da minha afinidade pessoal,
tá? Então, gente, existe essa possibilidade de você falar assim, Andriele, eu criei, assim, uma conexão muito grande com um deck específico, de uma cultura específica, que tem um tema específico, assim, ele me chamou muito a atenção, então eu já vou adquirir esse deck. Dá certo? Dá certo também, tá? Como eu disse, se ele for um deck que tem 78 cartas e que ele trabalha pela estrutura do tarô de Marsella, você vai conseguir estudar também por ele, tá? Vocês podem ver, ó, olha como é diferente as cartas desse deck aqui, dos decks que eu mostrei pra vocês, tá? Então, quem me conhece sabe que eu gosto muito desse tipo de coisa. Então, vocês podem ver que tem animais, ele tem dragão, tá vendo? Ele é bem voltado para isso, as cartas são bem diferentes, olha lá, ele tem runas. Então, é legal? É legal, mas qual que é a diferença que eu vou explicar para vocês, tá? Quando você adquire um tarô e você vai começar a estudar, você vai estudar pela simbologia, pelas cores, né? Por todos os elementos que compõem o arcano. Então, o que acontece? Você pega uma carta dessa aqui, você vai estudar todos os elementos que compõem ela. Então, a gente começa a entender melhor o que é isso. Qual que é a diferença de quando eu adquiro uma carta desse tipo aqui? Eu vou precisar entender os elementos que compõem essa carta, tá? Então, por exemplo, você pega a carta do Sol do tarô de Marsella e pega essa aqui, elas são o Sol nas duas, porém olha a diferença. Por quê? Porque essa aqui, ela traz a essência da cultura celta. Então eu preciso conhecer a cultura, eu preciso saber o que esse animal representa quando eu começo a me aprofundar nesse estudo, tá? Então por isso que eu tô falando para vocês. Se você for escolher um deck, não tem problema nenhum, mas para você entender que aí você vai estudar dentro das informações que ele está trazendo para você, tá? Gente, eu fiz esse vídeo para esclarecer um pouquinho. Se alguém ficar com dúvida, entra no grupo do Telegram, pergunta lá ou me chama no WhatsApp e a gente vai conversando para sanar essas dúvidas, tá? Que eu não tô fazendo vídeos muito longos, tá bom? Até o próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou explicar, depois que você comprou o deck, o que você faz, como que você se identifica com essas cartas, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas por enquanto no vídeo de hoje é isso, e qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo através do grupo, tá bom? Beijo, gratidão e até o próximo vídeo.